Saudações, eu sou o Hermínio e sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula eu vou explicar sobre movimento retilíneo uniforme e vamos resolver este exercício do exame de admissão 2020. O que é movimento retilíneo uniforme? O próprio nome já diz, movimento retilíneo uniforme, MRU. Retilíneo significa trajetória reta e U significa velocidade constante. Então, definindo, movimento retilíneo uniforme é aquele em que o móvel descreve uma trajetória reta e tem uma velocidade constante. Essa velocidade tem que ser diferente de zero, obviamente, porque se for zero, estaremos a dizer que o móvel está em repouso. Então, esta velocidade tem que ser constante. A partir do momento em que nós vemos um móvel com velocidade constante, logo podemos perceber que este mesmo móvel vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Então, está aí mais uma outra definição. Movimento retilíneo uniforme, você pode dizer, é aquele em que o móvel descreve uma trajetória reta e que tem velocidade constante. Ou pode simplesmente dizer que é aquele em que o móvel descreve uma trajetória reta e percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Por que isso acontece? Já expliquei anteriormente. É porque a velocidade é constante. Ok? Então, neste móvel, neste tipo de movimento, nós podemos destacar, por exemplo, a equação horária. Como é que fica a equação horária neste movimento? É o que mais se solicita, na verdade, no exame de admissão. Nós teremos a seguinte equação horária. Espaço em função de tempo é igual a velocidade, é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Esta é a equação horária do movimento retilíneo uniforme. Então, com esta equação, importa destacar dois aspectos. Existe a situação em que o movimento retilíneo uniforme é acelerado, é progressivo, e existem situações em que o movimento retilíneo uniforme é regressivo ou regressivo, sim. Olha, em que situação o movimento é progressivo? Quando o móvel, atenção, quando o móvel está a percorrer uma trajetória favorável ao seu referencial. Ou seja, a questão de progressivo e regressivo tem a ver com a sua trajetória. Se você coloca uma trajetória para lá, significa que o teu móvel que está movendo-se nesse sentido, com esta velocidade, é progressivo, ok? Está a progredir a sua velocidade. É progressivo, tem um movimento progressivo. Mas, a partir do momento em que ele faz a trajetória ou sentido contrário, nós estamos perante ao movimento regressivo. E isto, nesta equação, como é que se traduz? Traduz-se através do sinal da velocidade. Sempre que a velocidade for positiva, estamos perante o movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento regressivo. Então, para complementarmos a nossa aula, nós vamos resolver este exercício, conforme eu disse anteriormente. É um exercício do exame de admissão, ok? O exercício do exame de admissão 2020 da UEM. Estou lendo o exercício, esteja a ler também, atenção, esteja a ler enquanto o exercício passa na sua tela. O exercício diz o seguinte, o movimento de um corpo é descrito pela função horária. Espaço em função do tempo é igual a menos 10 mais 4t, onde a posição está medida em quilômetros e o tempo em horas. Neste caso, a posição inicial e o instante inicial em que o corpo passa pela origem são a posição, atenção, nos pedem a posição inicial e o instante em que o corpo passa pela origem. Ok, então, nós temos essas duas perguntas. A posição inicial, para identificar a posição inicial, só tem que recordar da equação horária que eu falei anteriormente. Como é que fica? A equação horária, nesse caso, o espaço em função de tempo é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, como encontrar o espaço inicial? Simples. Então, vai pegar aqui, vai fazer uma correspondência. Significa que o teu espaço inicial é este,
é o menos 10. Então, vai colocar espaço inicial igual a menos 10 quilômetros. Por quê? Porque já dizem que dão em quilômetro, ok? Então, você pode estar a se perguntar por que tem menos? O menos tem a ver com a questão de regressivo e progressivo, ok? Então, vamos continuar. Nós queremos o instante em que o móvel passa pela origem. Atenção, o instante em que o móvel passa pela origem. O que significa? O que é origem, ok? Origem é o momento em que o teu espaço final é igual a 0. Então, nós vamos colocar este como sendo 0 e vamos resolver a nossa equação. 0 igual, vou já aqui, 0 igual ao teu espaço inicial, nesse caso a menos 10, mais 4t, ok? Então, vamos isolar o t, isto já é matemática básica. Tempo vai ser igual a 10 dividido por 4. Nós vamos simplificar isto aqui por 2, teremos 5 sobre 2, que é igual a 2,5 horas. Então, este é o tempo em que o móvel passa pela origem. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Partilhem com mais pessoas para poderem ver esta aula. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.